o podcast Alô Laranjeiras tem a honra de receber hoje Regina Charadia, socióloga, presidente da Associação de Moradores Amigos de Botafogo, AMAB, e também vice-presidente da FANRIO, Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro. Tudo bom, Regina? Tudo bem, Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conhecer esse seu novo trabalho, né, sua nova versão, Marcos Podcast. Mas é um prazer vir aqui trocar com você algumas das coisas que a gente acaba fazendo em parceria, né? Hoje a Regina está aqui para conversar com a gente muito sobre a questão do ordenamento urbano da cidade. Vamos conversar também sobre essa questão de bares e restaurantes, liberação de eventos, é um assunto que está candente hoje dentro das associações de moradores de modo geral, né? E você, como diria vice-presidente da FANRIO, recebe uma série de demandas e participa de uma série de discussões e conversas, principalmente sobre vários assuntos, claro, mas principalmente sobre esses dois que estão no momento, na crista da onda, digamos assim, né? Que é a liberação de uma série de eventos e bares e restaurantes. Bom, Regina, Botafogo é muito afetado para a questão, principalmente de bares e restaurantes, né? Muito. Do barulho, vai até... Não tem hora para acabar. Não. Tem hora para começar às vezes, mas não tem hora para acabar, né? Até pela madrugada dentro, os moradores ficam desesperados, né? Então, eu queria saber de você, como é que está hoje Botafogo? Porque o Botafogo ele é meio que um reflexo da cidade como um todo, né? Dos outros bairros também que sofrem o que Botafogo sofre. Bem, a gente tem que deixar claro que isso começa na pandemia, né? Você sempre teve... Botafogo é um bairro antigo, com muitas casas, e em função disso, é um bairro muito grande, né? Com muitas casas, e em função disso, muitos locais para serem alugados, como bar e restaurante, né? Tem muita casa. E sempre foi um bairro boêmio, né? Cobal e seus arredores, é conhecido pela boemia e tal. Acontece que, na pandemia, a gente começa a perceber que a prefeitura sinaliza que precisa ajudar o comerciante, que realmente a gente entende que o comerciante, o setor do comércio foi o que mais foi prejudicado, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa para ir nos comércios. Então, começam os decretos, as legislações para ajudar esse comerciante que está em dificuldade. Então, a princípio, quando esse primeiro decreto, essa minuta apareceu para que a gente discutisse sobre a liberação de calçadas, uma vez que era recomendado pela Organização Mundial de Saúde que se ficasse ao ar livre e não em áreas fechadas por causa da contaminação do vírus, a gente entendeu que realmente era bom para todo mundo, você trazia de volta um pouco as pessoas, tirava as pessoas confinadas, mas deixava elas em área aberta para que elas não se contaminassem. A princípio, isso nos pareceu aceitável. Então, nós vamos fazer um decreto para que ele vigore enquanto tiver todas essas interdições e essas necessidades de não se aglomerar, de não estar em lugar fechado. Tudo bem. Achamos até aceitável. Isso deu origem ao que hoje a gente está vivendo. O maior pandemônio que já se viu na cidade. Porque os comerciantes, ora, mesmo pós-pandemia, quem tinha um restaurante que cabia 5 mesas, mas podia 20 do lado de fora, ele triplicou o ganho dele. Ele não quis mais ir para dentro do restaurante. O outro que tinha uma portinha, passar a ganhar uma montanha de dinheiro, passou a fazer a mesma coisa. Os condomínios que tinham como prerrogativa decidir nos prédios mistos que tinham lojas, as assembleias de condomínios decidiam sobre o uso dessas calçadas, foram impedidas. E a norma NBR, que decidia sobre espaçamento de mesas, né, para que as pessoas possam circular, foi abandonada. E tudo isso, quer dizer, que na pandemia a gente achou que tinha algum motivo, pós-pandemia virou caos.
Então, você podia usar toda a área, não deixar área para as pessoas circulares. Até se dizia de deixar 80 centímetros, onde ninguém deixa nada. Aliás, você não passa em 80 centímetros, com todo mundo em pé, com um cigarro aceso e copo na mão, nem que você queira com um carrinho de supermercado, que você vai fazer compras. Então, o que aconteceu? Quem se acostumou, o mau comerciante, que fique claro, porque existe o bom comerciante que nunca partiu para esse abuso, mas o mau comerciante que se acostumou a faturar em cima do constrangimento, do desrespeito, do descaso com a vizinhança, mas tinha a proteção do poder público, ele não quer voltar atrás. Ele legisla através de um vereador, que é o representante deles na Câmara Municipal, o vereador Aloysio de Freitas, ele não esconde ninguém. Ele é o vereador que defende a causa dos bares e restaurantes, representa o sindicato. É um direito dele e é lícito. Só que esse pessoal se juntou, criou força. Falou, nós não quer, a última coisa que a gente quer é deixar de ganhar e faturar o que a gente está faturando, em detrimento do que a gente está desrespeitando. Então, um decreto, ou uma legislação que ia tinha data para acabar, foi prorrogada por mais um ano. Então, Regina, você está colocando essa questão toda essa confusão gerada por um motivo, de certa forma, nobre, né? Que é justamente a necessidade que os bares e restaurantes estavam tendo durante a pandemia de poder se salvar, digamos assim, em decorrência da falta de clientela nos seus estabelecimentos, que estava todo mundo em casa, né, com medo da contaminação. Mas aí, então, a coisa começou de forma meritória, né, para poder justamente ajudar. A população, até as associações que foram ouvidas, até apoiaram, né, porque ninguém queria. Se hoje a gente é tido como que é inimigo do comércio, não é verdade. A gente apoiou essa legislação que ajudasse o comerciante que estava sem renda. Só que descambou para um absurdo. Por exemplo, o primeiro erro da legislação, você tem hora de começar, mas não tem de terminar. Então, quer dizer, a partir de quinta, você pode até usar os estacionamentos, as vagas de estacionamento. Mas tudo assim, você não tem hora para começar, você não tem hora para fechar o bar, você não tem... E, pós-pandemia, onde tudo isso voltou ao normal, a legislação existe uma pressão de que ela seja mantida nessas bases de o uso excessivo das mesas e cadeiras, das calçadas, ninguém anda. Em Botafogo, você Isso tem áreas... Isso a qualquer hora do dia, da noite, enfim. Em Botafogo, você tem áreas que depois das 5 da tarde, até de manhã, ninguém anda. Sabe? Você tem alguns... quadrilátero, Fernando de Guimarães, General Polidoro, Rodrigo de Brito, Nelson Mandela, professor Álvaro Rodrigues, Vontade da Pátria 1, que são os polos, né? Polo etílicos. Aí eu quero te perguntar, esse negócio de polo gastronômico está ficando polo etílico. Mas está ficando meio generalizado, né? Vários lugares agora estão criando seus polos gastronômicos. E você sabe por quê, né? Porque a legislação de polo, também criada pelo vereador, ela desrespeita a legislação, por exemplo. Uma calçada só pode ser usada para botar mesa e cadeira, quer dizer, só poderia, se ela tivesse uma metragem mínima, né, de 2,5 metros, ideal 3,5 metros, que você tem que deixar 1,5 metro, 1 metro livre. Só que tem calçadas, que a própria calçada inteira é 1,5 metro. Então, nunca poderia ter. Mas quando você determina que ali é polo gastronômico, sobre a calçada para de incidir a lei. Então, polo gastronômico é um pouco vale tudo. Entendeu? Dá um jeitinho para justamente... Exatamente. Aí você chama de polo gastronômico exatamente para você poder usar um número maior de mesa, usar mais espaço, deixar um espaço para caminhar menor. E tem a questão também de poder ocupar parte da rua colada no meio-fio, não é isso? Usar também o estacionamento, entendeu? Se bem que o estacionamento não precisa ser polo gastronômico, não. Em frente ao bar, o bar pode usar o estacionamento. Quer dizer, numa rua que tenha
casas antigas, edifícios antigos sem garagem, em que aquele morador conte com aquele espaço para guardar seu carro, acabou. Né? A partir de quinta-feira, ele não tem mais onde botar o carro. E eu vi isso acho que foi Rodrigo de Brito essa semana, eles demarcando em frente aos bares e os moradores possessos. Cara, onde eu boto meu carro? Sabe? Até porque o Botafogo é um bairro muito antigo. Muitos prédios não tem vaga de garagem suficiente para casas e prédios com vaga de garagem não são suficientes para todos os apartamentos. Exatamente. Né? Então, a rua era também um espaço. E é uma coisa engraçada. A mesma prefeitura que dá ao morador a carteirinha de vale morador, que quando você mora e não tem garagem, você tem direito de estacionar na rua, você ganha uma carteirinha, vai lá e pinta a vaga, entrega para o bar. Entendeu? Então, é complicado. Hoje, o que está acontecendo? Pela falta de fiscalização da prefeitura, você criou uma guerra entre o mau comerciante e o morador que quer dormir. E eu sempre repito essa máxima. O direito ao lazer não se sobrepõe ao direito ao descanso. São direitos fundamentais garantidos em Constituição e você tem direitos. Entendeu? Você não pode dizer, mas é um bando de velha chata. Não, não é nada disso. Eu tenho levado para essas reuniões cada dia mais jovens. Jovens que também não conseguem, porque na pandemia muita gente passou a trabalhar em casa e depois não voltou e está trabalhando em casa até hoje. Sim. Né? E você não consegue ouvir uma televisão, conversar com ninguém, e não dá. Agora, tem também a questão que antes o bar e restaurante embaixo de prédios tinham que ter autorização também da Assembleia do condomínio para poder ampliar suas atividades. Né? Isso acabou também, né? Acabou. Eles tiraram isso também. Ou seja, você vale tudo, compra um apartamento, portanto, é a sua propriedade. E você não pode decidir sobre o que vai incidir embaixo da sua propriedade. E o que acontece? Esse apartamento, em cima de um bar barulhento e de muvuca, ele fica absolutamente desvalorizado. Quem quer comprar? Quem quer comprar um apartamento embaixo de um bar conhecido como muvuca, onde ninguém dorme? Por exemplo, a Voluntários número 1. São 18 bares embaixo de um apartamento. Quem teve a coragem... 18? 18 bares embaixo de um único prédio. Quem foi que teve a coragem? Quer dizer, você... Porque a licença é do poder público. Licencia 1, licencia 2, gente, chega. Ali é um edifício residencial. Aí você licencia 18. Aí você cria o polo. Embaixo de um prédio de residência. Quem é que quer comprar um apartamento nesse prédio? Só para um preço muito pequeno. Você desvalorizou o patrimônio desse morador. E aquele que não consegue vender tem a sua saúde prejudicada, o seu sistema nervoso abalado, porque a privação de sono é uma tática desde tortura, da época da ditadura. Então, não deixar ninguém dormir, não deixar descansar, também é uma forma de fazer com que a saúde da pessoa comece a... Eu conheço 2 pessoas que estão licenciadas do trabalho porque moram embaixo, em cima do bar Mãe Joana. Uma, inclusive, tem uma doença grave que piorou enormemente por causa desse bar. E esse bar era um bar super bacaninha, sabe, amigo dos moradores. Aí foi vendido para um outro grupo e virou o caos. Não houve ninguém. E aqueles apartamentos pequenininhos, aqueles prédios grandes, pequenos, de poucos andares, a pessoa está enlouquecida. Porque não é só o barulho do vozerio, das conversas. Não. Aí acabam colocando música também ao vivo, né? Todos têm música ao do lado de fora, né? Se não é com cantor ao vivo, é mecânica. E quando acaba a mecânica, chega a do camelô, da cerveja, que também traz a sua música, porque ele não quer o bar... Se por acaso, ali em Botafogo, normalmente fecha 2 horas da manhã. Então, às 1h30 começa a chegar o pessoal que vai abastecer para que aquilo não feche. Então, vai até 5. Tem um bar chamado Botica, que a moradora está a ponto de enlouquecer. E ela vai lá e o cara debocha.
sabe? O dono debocha. E o IPTU desses apartamentos continua mesmo, né? Manda chamar a polícia. Chama a polícia, porque a polícia já disse que isso não é caso de polícia, é caso de prefeitura. E aí tem essa coisa. Mas a perturbação do sossego é um artigo do Código Penal. Então, a polícia pode ser chamada, mas aí o morador tem que ir para a delegacia de madrugada. Só que ele mora em cima da muvuca, onde tem aquele pessoal hostil. Aí ele vai ter que passar ali para ir registrar e voltar no meio deles. Ou seja, você criou uma situação que o morador, coitado, ele está refém do barulho, refém da sua doença, refém da desvalorização do seu imóvel, e não tem muita saída, a não ser se juntar, né, procurar associar. É por isso que a gente está abarrotado de denúncia. O jeito falando, gente, sozinho, a gente vamos nos juntar à associação, vamos... Em Botafogo não existia grupos de rua. Quase que todas as ruas têm um grupo ligado a bar. Uhum. Eu participo de todos eles. É a mesma tônica em todos eles. Desespero, desespero, desespero. Então, o que a gente percebe é que isso tudo vem da falta de fiscalização do poder público. Porque eles queriam ajudar os comerciantes, ajudaram, chegou o momento que acabou, não precisava mais comerciantes, não tem mais pandemia, todo mundo na rua, todo mundo na muvuca, então não precisa mais, acabou, volta tudo, volta a calçada, volta a deliberação do prédio, não vai ninguém tocar na rua, nem vai usar calçada. Mas aí a pressão dos bares em cima da prefeitura através do seu vereador, não, eu estou ganhando muito, eu estou faturando muito, você não vai tirar esse doce da minha boca, né? Mas será que é só esse vereador que... Não, tem um grupo grande que apoia. Não, na verdade, um vereador se diz o representante. E organiza os demais, né? Mas ninguém faz nada sozinho. Pelo menos você tem que ter 15 assinaturas para dar entrada em qualquer coisa na Câmara. Agora, mais que isso, o prefeito tem maioria absoluta, ele tem 35 votos. Se ele quiser acabar com essa balbúrdia e botar ordem na cidade, ele faz a hora que ele quiser, entendeu? Porque o Eduardo foi eleito na disputa Crivella-Paes, pesou muito que o Crivella tinha largado a cidade de qualquer maneira, dizer, não, o Eduardo é um gestor que primou pela questão do choque de ordem. Uhum. Ele botou... Né? Ele ficou muito conhecido pelo famoso choque de ordem, que chegava, botava ordem nas coisas, botava as coisas nos seus lugares. Então, a votação dele teve um peso muito grande nas pessoas dizendo que queriam ordem. E, para surpresa delas, a minha votação também, para nossa surpresa, a segunda gestão dele está sendo um oba-oba. Embora eu até tenha algum apreço pelo o prefeito, a gente se conhece, a gente é amigo de uma certa maneira, eu tenho ficado muito chateada, porque a gente está sendo muito, nas associações, muito cobrados. Eu temo pela reeleição dele, porque ele vai ter que se vier a família Bolsonaro disputar, ele vai ter que se unir à esquerda para disputar a prefeitura. E o voto da esquerda vai ser um voto que vai cobrar dele isso, entendeu? Não vai dar para ficar no oba-oba e cobrar o alinhamento com a esquerda. E até porque ele pode passar para a história como mais um ou como o prefeito que botou ordem, que legislou respeitando minorias, respeitando os moradores, respeitando o bom comerciante também. Porque eu acho que uma cidade é uma cidade plural, onde todo mundo tem direito de fazer e se expressar. Só que o seu direito não pode, né, passar em cima do meu. E quem decide, né, quem diz, olha, você vem só até aqui, você até aqui, é o poder público com a sua fiscalização. Quando você deixa as pessoas se matarem para você ficar bem na foto, isso tem um preço. Até porque também os incomodados pelo barulho, pela desordem, pelos bares e restaurantes, pela música ao vivo, nas calçadas, tanto faz a direita ou de esquerda, de centro, de cima, de baixo, todo mundo é incomodado com isso, né? Exatamente. Isso afeta a todos, né? Exatamente. Existem áreas
predominantemente ditas da esquerda, as outras da direita, eu acho que o barulho e o desrespeito não tem bandeira. Uhum. E quero deixar claro que eu sou boêmia, adoro um chopp, adoro, e você me conhece, meus amigos todos me conhecem por bares. Eu hoje faço um levantamento em que bar eu posso ir. Uhum. Aquele bar que está no ranking do desrespeito, com 200 mil queixos, eu não boto meu pé ali, não posso, não me sinto à vontade. Eu adorava a Praça São Salvador, adorava, nunca mais frequentei. Eu não posso. Outra situação muito difícil ali. Não posso, eu não posso, seria um contrassenso dizer que respeito o meu vizinho e participar dali, entendeu? Então, é uma questão de postura. E eu acho que o mau comerciante, ele, além de ser mau comerciante, ele é burro. Porque o cliente preferencial de todo comércio é o seu vizinho. Sim. Que prefere não ir longe e vai ali pertinho. Poxa, eu gosto desse bar, tá aqui na minha... É aqui que eu vou. Então, ele briga com toda a vizinhança, ele cria uma animosidade com toda a vizinhança, e ele tem que contar com quem vem de longe, porque o vizinho não põe mais o pé dele ali. E tem outra coisa também que está virando também moda, são as bancas de jornal, que não vendem mais jornal e revista, até porque não tem muito mais... São minibares. Virou minibar, virou também outdoor, travestido de banca de jornal, né? Porque na realidade coloca em alguns lugares até estratégicos para poder vender. O que ele ganha de vender anúncio luminoso é mais do que vender jornal, porque hoje ninguém compra jornal. Então estava na hora também de acabar com as bancas e liberar a calçada, né? Agora ali no Flamengo, na Praia do Flamengo, naquela calçada do meio, já tem bares ocupando a própria calçada, Sim, né? não, é muito a calçada, claro. aquela calçada que divide as pistas. Em frente ao Belmonte, né? O cara já não usa a calçada dele. Ele atravessa a pista e vai para outra. Mas isso está cheio em Botafogo, do cara que acaba a calçada daqui, ele pula para a calçada do outro lado. A fiscalização não passa tem. por cima, não olha, guarda municipal. Marcos, né? Com essa mudança da carga horária da guarda, eu até acredito que vai acontecer de um númerozinho maior de guardas atuando. Mas é outro problema grave, é a quantidade muito pequena de GMs atuando nos bairros. A nona IGM do inspetor Pacífico, que eu gosto muito dele, coitado, está dizimada. Não cobre nada nem ninguém, entendeu? Não tem guarda. Cadê o guarda? Quer dizer, não tem guarda para fiscalizar. Mas será que isso é falta de dinheiro da prefeitura para poder contratar guarda, chamar o concurso são público? 1.500 que estão esperando ser chamados, né? Uhum. Não sei se vão ser. Não sei se... Bem, a justificativa para a mudança da carga horária é aqui eles vão ter mais dias, né, a trabalhar. Porque, vamos aguardar para ver se é verdade. Para quem não sabe, a carga horária, na época do Crivella, passou a ser de 12 por 60. Quer dizer, o guarda trabalhava 12 horas. Trabalhava 2 vezes por semana. E folgava 60 horas. Quer dizer, o troço. Aí você precisa de um número muito maior de homens para poder cobrir todos os 7 dias da semana. 24 horas por dia. Então, você acaba tendo... Não há cofre público que aguente Mas, Marcos, um gasto eu desse, acho, né? Que mais mudou que agora. Isso, agora é 24, é 12 por 36. Eu acho que mais que isso, Marcos, a nossa prefeitura está caminhando para ser famosa por não fiscalizar nada. Eu, quando tive com o Eduardo, você estava junto, eu disse a ele, Eduardo, hoje na sua prefeitura, o setor que mais está deficitante é a fiscalização. Não tem fiscalização de nada. De praça, de calçada, de bar, de nada. Então... Nas praias também, Botafogo tem a praia ali. Nada, ninguém fiscaliza nada. Isso é muito ruim, entendeu? Você tem que pegar só quem conhece o gestor, um subprefeito, um GEL, chega neles. Quem não conhece, não tem... Um 746 tem um retorno péssimo, é conhecido por isso, fecha os retornos sem atender, né? Então, é complicado. Eu acho que a gente tem... Nós estamos falando da segunda prefeitura do país. Uhum. A segunda maior. Cara, em tamanho, em recursos e em profissionais. Gente, alguma coisa tem que ser revisto, né? A quantidade de reclamações
contra esse descaso da prefeitura é muito grande. Nós vamos chegar aí numa eleição tendo que dar conta de um passivo inimaginável para se apresentar como aceitável para a população. O pessoal está muito chateado, está se sentindo desrespeitado, está se sentindo um IPTU altíssimo, para uma calçada toda quebrada, pista esburacada, tudo ruim, poda péssima, sabe? A reclamação é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma arrumação para se apresentar no carro alegórico da eleição. Porque, por enquanto, o carro alegórico está feio. Agora, existe uma série de secretarias, né, com muita gente capacitada, um grande número de funcionários, né, trabalhando. Quer dizer, como você falou, é uma prefeitura muito grande, a segunda maior do país. Talvez Belo Horizonte... Não, Belo Horizonte chega a ser ainda menor ainda do que o Rio de Janeiro em termos de tamanho, de funcionários, de arrecadação. Agora, você tem pelo que a gente está conversando aqui, a prefeitura é muito grande, tem muita gente trabalhando, mas a fiscalização, que é uma dos principais ações de uma prefeitura, está muito pequenininha. Dizem que o Código de Fiscais é muito antigo, não tem concurso há muitos anos. E a fiscalização poderia ser uma fonte também de receita, né? Por exemplo, eu questiono muito a questão das multas, né? A gente gostaria muito de ter claro o valor das multas, em que momento elas aumentam, quantas vezes elas aumentam. Sabe, eu queria entender... Quem foi multado, quanto foi multado. Quanto foi, o que representa, que valor é esse, em que momento esse valor é aumentado, depois de quantas vezes é interditado e depois de tantas vezes ele é fechado. Ou seja, eu acho que precisa mais transparência nesse setor, né? Para a gente entender bem... Até para a gente poder questionar. Eu acho que o valor da multa deve ser muito baixo, porque, se fosse alto, esses bares que são multados à torta e à direito, quando não estão nem aí. Não, pior é o seguinte, sabia se a Dizem que eles nem pagam. Isso que eu ia falar, que às vezes provavelmente nem pagam, e aí vai cair numa dívida ativa da prefeitura, que vai ficar rolando, isso vai aumentando, mas... E aí, o que acontece? Você cria, por exemplo, a Secretaria CMDs... Para mim, a pior secretaria... Traduzir, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Né? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Para mim, é um terror. Tudo que sai dali é apavorante. Ontem eles lançaram, né, o licenciamento sem... autodeclaração. Tudo. Né? Você diz tudo. Eu não fiscalizo mesmo, né? O que você fala, tá bom. Quer dizer, aí fala, não, mas é só para as atividades de pequeno impacto. Mas bar é considerado... Barzinho, com música, acaba botando uma música ao vivo, considerado, grande impacto. Considerado pequeno impacto. Mas vira um grande, né? Terror. Quer dizer, o cara não precisa provar que ele tem espaço, que ele tem mesa, que ele tem proteção acústica, se ele vai botar... Ou você não precisa provar nada, cara. Abre, depois eu vejo. Como eu não tenho fiscal também, não fiscalizo. E, gente, vira o que a gente está aí. Agora, o que você acha do fato de que um subprefeito, um gerente executivo local, que é a nova denominação dos antigos administradores regionais, né? Eles não têm poder de multa, não têm poder de emitir auto de infração, de multar, não têm poder de licitar, eu acho que o Flávio passou a ter. Não tem, não? O Flávio não tinha, mas eu me lembro disso, que eu acho que ele... Será que não tem ainda? Porque é complicado, porque você tem um subprefeito que fica... O GEL eu sei que não tem, mas eu... Ficar mandando só ofício para os órgãos é muito ruim, porque às vezes a pessoa é cobrada por algo que ele não tem poder para resolver diretamente. Então, tem que ficar oficia um secretário disso, um departamento, uma Conlurb para fazer uma poda. Acaba que você... Aí fica numa situação básica que tem contato direto com o morador, que recebe o... Não, e é uma coisa assim... Ele anuncia um projeto, caça-fio. Eu estou, graças a Deus, vai acabar aqueles penduricalhos. Aí o negócio faz 1 mês, 2, abandonos, continuam lá, faz alguns. Mas o que a gente queria é que as operadoras fossem multadas, né? Porque, cara, mexeu no bolso, resolve tudo. Se elas fossem regiamente multar, elas mesmo tirariam os fios. Elas nem deixariam. É verdade.
Era só elas terem uma multa astronômica. Ia falar, se você deixar o fio lá, vai ser mandado. Não ia ter fio. Agora, como elas não são multadas, que se dane o fio lá, a prefeitura também não multa, não aciona, então deixa lá e a gente que... Esse é o que está acontecendo. Você não usa o seu poder de multar. Seu poder de governo, né? É, exatamente. Seu, de gestor, né? Porque o gestor não é organizar, é punir. Inclusive punir fortemente aquele reincidente, aquele cara que está mostrando que ele não quer se enquadrar. Não é aquele cara que cometeu um deslize por desconhecimento, que quando é pego, puxa, desculpa, vai lá, acerta tudo, arruma tudo bonitinho. Não, é aquele cara useiro e vezeiro que vive exatamente disso. O cara vai me multar, a multa é tão pequena que a minha infração cobre. As 10 mesas que eu vou botar aqui, sabe, uma delas paga todas as multas que eles me mandarem. Então, qual é o medo que esse cara vai ter de ser multado? É verdade. Se a guarda não vai lá para botar, a polícia não vai lá para levar ele preso. Ele não tem nada a temer, só o morador que tem. Porque o morador, para ir na polícia, ele fica com medo de apanhar, o apartamento dele está desvalorizado, ele está doente. Em contrapartida, o seu oponente está ótimo. É uma luta de Davi contra Golias. É por isso que as associações acabaram tomando as dores do morador. Que a gente viu o morador tão nas redes, numa luta de boxe, né, quando está na rede, ele só apanhando, que ele precisava da gente chegar junto e se unir. Agora, Regina, com certeza tem uns comerciantes também que são... que trabalham direito. Que isso, né? É legal. Que querem ajudar a desenvolver um bom trabalho. A gente está lançando em Botafogo o selo Comerciante Amigo. Beleza. Que a gente vai dar a todos os bares e restaurantes que são parceiros, que respeitam. E a gente vai divulgar esse ranking, incentivar morador, dê prioridade locais, né? ao comerciante amigo. Muito legal. Vamos valorizar o bom comerciante, um comerciante bacana, um comerciante que te vê como parceiro e não como inimigo ou como lixo, porque não te respeita. Agora, Regina, a gente tem essa questão de bares, restaurantes, música ao vivo, ocupação das calçadas, os prédios não precisam mais participar da decisão, da autorização ou não, para que os bares e restaurantes ocupem mais um pedaço maior das calçadas, enfim. E tem também a questão também dos eventos na cidade, né? Esses eventos que são... a gente tem... Você colocou aí a questão de falta de fiscalização, as por feiras. Exemplo. Tipo assim, você falou até uma coisa interessante, como é que já que a gente não fiscaliza mesmo, deixa qualquer um a fazer, não é isso? A gente tem aqui na cidade... Autolicencia, porque não vai fiscalizar mesmo. Autodeclaração e nisso vai. Nessa questão da autodeclaração, a gente tem algumas atividades de eventos na cidade que são chamados os sambas, né? As rodas de samba, tem o artista de rua, tem eventos que são caracterizados como eventos que são solicitados via o site, o aplicativo do Carioca Digital. Enfim, tem uma série de formas diferenciadas de se fazer atividades na área pública, até mesmo privada da cidade. Por exemplo, a artista de rua é uma autodeclaração também. Sim. Né? Você tem uma lei do vereador Raimon, que é ex-vereador Raimon, que agora é deputado federal, que o artista ele quer se apresentar em determinado local, basta ele mandar uma carta, né, para a subprefeitura informando o dia e a hora que ele vai se apresentar, o local que ele vai se apresentar e a duração, 1 hora, 2 horas de apresentação, manda e já, de certa forma... Não pode exceder 4 horas. Né? Já está ali, há a possibilidade, então, de fazer essa apresentação, bastando ele informar a subprefeitura. Quer dizer, uma autodeclaração. Quer dizer, eu vou Mas mesmo essa lei teve problemas. Teve problemas. O tempo todo, por causa do volume. A próprio vereador e a assessoria dele já disse várias vezes que vários eventos que se autodeclaram artistas de rua e ficam se apresentando como artistas de rua não são artistas de rua. Porque e mesmo na legislação dele, a forma do volume aceitável está muito fora da conformidade. Tinha que haver um volume tanto de tantas horas e não poder também 4 horas
no mesmo local o tempo todo, gente. Claro, claro. Pode imaginar alguém tocando 4 horas também embaixo de um único apartamento? É mais que uma caixinha amplificada que Né? seja, né? Meu Não, Deus, aquilo deve ser doer na alma. Não, e às vezes você vê algumas atividades como artista de rua, que na realidade são verdadeiros shows, né? Tem palco, caixa Gente, amplificada, o cara staff, né? amplificadésimo, volume de... Não tem sentido um negócio desse. Isso é a questão. Tem a questão também das rodas de samba, que também tem uma outra legislação, né? Que também é feita pela Secretaria Municipal de Cultura, que ela cadastra as rodas de samba, mas as rodas de samba também elas têm que ter uma certa organização e, fundamentalmente, ter um número X de barracas que elas podem, mas tem que vender artigos voltados à questão do samba, que a gente vê, na realidade, muitas vezes feirinhas de artigos da China e como rodas de samba. Nada contra o samba, nada contra o artista. Principalmente sendo o Rio de Janeiro e o Brasil berço do samba. Agora, eu acho que... Tem que faltar a fiscalização também, que você falou, né? Você tem que pensar quantas rodas, né? A repetição daquilo no mesmo local, todo fim de semana, isso deve enlouquecer quem mora ali também. Tem lugares que tem sábado, sexta e sábado. Gente, não é aceitável, né? Mas então por que vai morar perto de uma praça? Porque a pessoa não sabia. Agora que ela sabe, ela não consegue vender. Mas porque praça não era sinônimo de evento. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você cria verdadeiros empresários do asfalto, né? E tem pessoas que tomam conta de determinados locais. Que terceirizam, né? Que eles começam a lucrar em cima do artesão. Feira de artesanato. Alguém agencia. Não, tudo bem que tem que ter alguém que sempre vai organizar. Claro. Até porque tem profissionais para isso, né? Agora, tem gente que agencia mesmo, porque lucra em cima do cara, o cara vai ganhar um mínimo e o valor maior fica para o organizador. Isso também tem que ser visto, né? Porque se você quer ajudar exatamente aquele profissional que não tem emprego fixo e toda a sua renda vem do trabalho manual que ele faz... Né? Você tem que fiscalizar de que maneira, para que ele também não seja roubado, para que ele não seja explorado, né? Pelos agenciadores. Né? Não, e não só isso, quer dizer, é claro que uma cidade como a nossa, que é turística, você tem que ter realmente várias feirinhas com objetos típicos, venda de eu adoro feirinha de artesanato. Quando de artesanato. Muito também de feira de Itaipava, né? Que chamava muito de feira de Itaipava. Quer dizer, na realidade, inclusive... A Feira Hype, né? A Feira Hype de Ipanema. Isso é maravilhoso. Começou em 60, 70, assim. Até hoje está lá, vendendo artesanato, mas não está cheio de roda de samba lá. O pessoal também, não sei se ali perto do Otom, ali em Copacabana, aqueles artistas com os seus quadros. Mas depois virou teve uma que ficou uma coisa muito esculhambada. Agora, dos quadros eram bem interessantes, né? Sim. O próprio artista ia lá, quem não tinha acesso a uma galeria, que é uma coisa cara para vender sua... como na feira também. A questão é que quando você praticamente obriga as pessoas que querem participar disso a sujeitar alguns donos dos espaços. Pedaço. Porque quando você tem um promotor, alguém que faz uma atividade ali uma vez ou outra, faz parte da vida. Você tem todo mundo gosta. Tem uns que tem toda semana nos mesmos lugares, são donos daquele pedaço. Quer dizer, é meio esquisito isso, né? Eu acho que existem espaços onde isso pode acontecer. Jardins do Museu da República. Excelente. Ninguém mora no Museu da República lá dentro. Né? Ali não vai atrapalhar a feirinha. A feirinha ali eu acho muito boa. Casa Rui Barbosa, Museu da República. Esses lugares públicos, com áreas grandes, Quinta da Boa Vista, entendeu? São lugares bem propícios a isso. Agora, realmente, na pracinha... Até em lugares pequenos, até pode ter em lugares pequenos, mas não com tanta regularidade, uma vez ou outra, no Parque e sem som amplificado, né? Por que tem que ser som amplificado numa feirinha, gente? No Largo ali, no Largo do Machado... Sabe, pode ter uma feira, mas tem que ter todo dia. Eu não consigo mais ver aquele largo sem nada. Você não tem sem nada. Não tem. Eles esquecem que o Largo do Machado, assim como a Praça Nelson Mandela, são pontos de metrô.
Na entrada e saída de metrô, tem que haver a garantia da fluidez das pessoas. É um ponto de grande movimentação para entrar e sair. Você anda no meio daquelas barracas tropeçando em tudo, que se você quiser correr para entrar no metrô, você vai cair. Mas com certeza, na Praça Nelson Mandela, se fosse talvez uma vez ou outra, então, acho que os moradores iam reclamar se tivesse uma feirinha. Mas, gente, é sempre. Não é. Mas me parece que é constante, quase Por exemplo, todo dia, lá né? tem feirinha orgânica. Ninguém nunca reclamou. Todo mundo ama a feira orgânica. Não tem som, não tem barraca, alimento de qualidade. O moço vai lá cedinho, não tem aquela uê de montação de barraca, ele vai, as barraquinhas, vai lá, o legumezinho. Nunca vi nenhum morador. Aliás, vão reclamar se ameaçar tirar a feirinha orgânica. Você vê. Então, existem coisas que o morador gosta e torce para que aquilo aconteça. Uma festa ou outra... Olha, já fizemos já teve uma festa junina com criança ali na praça, com quadrilha, umazinha, tão bonitinho. Agora, já teve evento da Coca-Cola com auditório. Gente, quem é que, sabe? Quem que ganha com isso? Só a Ambev? Eu não quero dar dinheiro para a Ambev já está rica. Já basta a estação Botafogo Coca-Cola. Né? Eu não quero mais dar dinheiro para essa turma. Sabe, o morador, sabe? Uma coisa é o que eu acabei de falar. A festinha junina organizada pela moça do colégio ali do lado, com as crianças do bairro, que vai ter alguém cantando uma música de quadrilha. É diferente, gente. Desses eventos que, no final, não tem quadrilha, não tem nada, todo mundo cantando funk proibidão, todo mundo doidão, sabe? Então, na realidade, não é ser contra os eventos, não. É ser contra o excesso de eventos e que, de certa forma, atrapalhem o entorno e que criem verdadeiros donos dos espaços e públicos, eventos, né? Que realmente se justifiquem, né? Porque... Outra coisa, você fez um baita evento do skate na Enseada de Botafogo. Custou 3 milhões aquele evento. Qual foi a contrapartida que a Red Bull deu para o bairro por fechar o que é proibido? Toda a praia é uma APA, é proibido o que ela fez, mas a prefeitura aceitou. O que ela deu de contrapartida para o bairro, onde está a sede dela, porque ela é no edifício Argentina? 0. Não consertou uma passagem subterrânea, não apadrinhou uma, não plantou uma árvore, agora deixou tudo detonado. Os professorizinhos que dão aula lá de escolinha, de canal, todo mundo possesso, tudo detonado. Gente, esse tipo de evento, quem é que ganha? O participante, o que vem de longe, porque é um evento internacional, e o morador da área fica... danado, porque durou um mês aquela montagem, sem ninguém poder usar a praia direito, com eles montando aquelas megas e megas e megas tralhas, para nada, para não dar. Só eles ganharam dinheiro. Porque num evento desse porte, com certeza houve contrapartida, mas não veio para o bairro. A prefeitura não lembrou do quanto Botafogo precisava. É porque normalmente para esses eventos assim em lugar público tem que pagar uma TUAP, taxa de uso de área pública, né? Mas a gente não sabe se foi cobrado. No caso desse caso aí, estou dando um exemplo aqui qualquer, não sei, não se sabe se foi pago, quanto pagou, é tudo muito... O morador, quer dizer, o cidadão carioca da cidade, ele acaba não tendo acesso às informações. É claro que essa informação, por exemplo, deve estar em algum lugar aí, tipo, saiu do Diário Oficial, publicou em algum diário, alguma coisa. Só que é uma coisa muito de difícil acesso. Às vezes nem os vereadores sabem o que está acontecendo direito, né? Quando não, às vezes alguns até fazem questão de não saber mesmo, né? Porque o jogo melhor dos caras não é saber. outro. Né? É melhor não saber, ficar lá só votando a favor, dando eu não tudo, sou né? a velha chata que não quero nada, não. Eu gostaria. Vai fazer um baita evento? Poxa, eu quero chegar com meus pedidos. Olha, a gente precisa de uma nova passagem subterrânea, que as pessoas morrem atravessando aquele lugar todo destruído. A gente precisa da reforma dos nossos jardins da praia, lindo, que estão precisando que alguém adote. Olha, eu estou chegando com isso aqui, puxa. Mas não. A gente é afastado da negociação exatamente para o bairro não ganhar nada, porque sabe que a associação vai pedir para o bairro.
Não vai pedir para o bolso, porque a gente não tem como prática, somos todos voluntários, as associações são todas gratuitas, e a gente trabalha tirando do bolso, não botando no bolso. Agora, vamos falar agora um pouquinho sobre a FANRIO, a Federação das Associações de Moradores do Município do Rio. Explica para o nosso espectador o que é a FANRIO. Ela é composta pelas associações, todas elas, ou só da Zona Sul, só da Zona Norte, só do Sul? Como é que é isso, a FANRIO? Para a gente poder, inclusive, mostrar para as pessoas que existe toda uma organização, uma tentativa de organização, porque realmente é muito difícil, né? Você não tem, não tem subsídio de nada, não tem, enfim. Agora, acima de tudo, né? Porque todo mundo é militante digital, então ficou mais difícil ainda. Não, a FANRIO, quer dizer... Você é vice-presidente já? Você era vice-presidente e agora já está um ano como vice-presidente, é isso? Uhum. Não, eu era diretora de... não era vice-presidente, não. Uhum. Mas agora é vice-presidente, né? Agora sou. Uhum. Você falou assim, agora sou meio assim. Não, porque é um momento difícil, né? A gente tenta organizar e não é fácil, gente. Não é fácil. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a federação agrega todas as associações de moradores do município que queiram fazer parte, óbvio. Claro. Nós não somos uma democracia, um monte de gente não quer e não quer, pronto. Para quê? Assim como num bairro os moradores se juntam para ter mais forças nos seus pleitos, as associações também se juntam para ter mais forças em seus pleitos. Principalmente pleitos maiores. Né, arruma as eleições, né, propostas para vereador, para prefeito, para governador. A gente tende a mandar as propostas, né, em grupo. Agora, não é fácil. A gente sentiu muito... as associações da Zona Oeste sofreram baques horríveis com a formação de milícias que invadiram as associações. É mesmo? Que coisa. Sim, muitas associações foram tomadas pela milícia, né? E expulsaram os líderes e muita gente ficou com muito medo e tem muito medo ainda na Zona Oeste, né? Porque quem não tem ainda milícia mandando, tem milícia do lado, né? Jacarepaguá, a gente está vendo lá, né? Não está pensando que era na comunidade do morro tal, não. A gente está vendo Jacarepaguá, né? Tanque, freguesia, áreas nobres em plena guerra, né? Então, a gente tem no Rio de Janeiro hoje a questão da segurança é uma coisa gravíssima, gravíssima, gravíssima. Talvez, para mim, é a pior de todos, né? Porque ela faz com que você tenha dificuldade de se organizar, de subir nos locais, de procurar os locais, né? Tem associação que não funciona. Tem reunião que a gente tem que fazer até certo horário, que o morador tem medo de voltar para casa depois, não sei, até aqui em Botafogo. Uhum. Eu passei a adiantar a minha reunião, que os moradores que voltavam para casa a pé tinham medo de sair às 10 horas caminhando. Então, a gente passou a acabar mais cedo para que os moradores voltassem a frequentar, entendeu? Por uma questão de segurança. Então, se você está falando da Zona Sul, o metro quadrado mais bem policiado do país, não, da cidade, você imagina na Zona Oeste, imagina na comunidade, como que esse morador vai se organizar para reivindicar o seu direito quando tem uma milícia que expulsou até a Light, diz que quem bota a luz ali é ela, quem vende o gás é ela, entendeu? É muito complicado. Então, a FANRIO é importante para dizer, cara, não esmoreça, não desista, procura a associação mais próxima, tenta juntar a sua pequena força com uma outra pequena força, com uma outra pequena força, até que essas forças somadas se formem uma força considerável para que você não abandone a luta pela sua qualidade de vida. Porque qualidade de vida virou piada em algumas áreas dessa cidade, né? Qualidade de vida é tudo que a gente não está tendo. Bom, com isso, essa mensagem aí, que fica sendo a mensagem final da Regina, porque realmente foi muito legal esse seu fechamento aí. A gente queria agradecer muito a sua participação, pelo seu tempo aqui. Com certeza, assuntos ligados ao movimento comunitário
são diversos. Hoje a gente abordou apenas uma pequena parte, né? Mas tem sempre uma série de atividades. É um movimento comunitário onde as pessoas se doam muito e tem que gostar, né? Porque realmente... É uma cachaça. E você escuta... Uma cachaça. Escuta uma série de cobranças que não se tem poder para se resolver, porque uma associação de moradores não tem o poder da caneta. Ela tem, sim, o poder da saliva, né? De ficar falando, conversando. E é o poder da mobilização daqueles que se associam. Gente, associem-se às suas associações. Quanto mais forte a sua associação vai ser, qual maior for a sua participação nela. Sabe? Não deixa a sua associação amíngua e fique cobrando. Junta o ombro à sua associação. Ela vai ficar melhor para você e para ela. E outra coisa, o plano diretor começa a ser discutido e votado amanhã. Essa lei pode mudar a sua vida. Fique de olho. É isso aí. Regina, mais uma vez, muito obrigado.